É isso aí, minha galera do bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tamo junto! E hoje venho trazer a vocês algumas tecnologias avançadas que foram utilizadas em filmes de ficção científica, que se tornaram realidade. Neuralizador. Os Homens de Preto tinham grande quantidade de avanços tecnológicos, né? Mas o neuralizador sempre foi o mais popular. Este pequeno dispositivo tinha a capacidade de apagar a memória a curto prazo de uma pessoa. Agora os cientistas conseguiram eliminar memórias de forma seletiva em ratos de laboratório, modificados com cabos de fibra ótica e mediante a manipulação das células nervosas, com a luz, e apagaram suas recordações mais recentes. É certo que conseguiram, mas não puderam provar nada, mas o neuralizador não é precisamente algo impossível. E tem uma base científica real. Além do mais, poderia servir para pessoas que sofrem com experiências traumáticas e para curar o Alzheimer. O Tricorder. Para a tripulação da nave Enterprise, o Tricorder foi uma ferramenta essencial, um dispositivo portátil multifuncional utilizado para detectar, calcular e registrar dados em um universo mortal e imprevisível, simplificando uma série de tarefas relacionadas com análises científicos mediante a transmissão de sensores nos objetos para obter resultados imediatos. Isso, claro, na ficção científica. Nos dias de hoje, o escanado Scott é um dos protótipos funcionais. Este protótipo está baseado na plataforma Micro 32, que é a mesma utilizada pela NASA para análises de amostras de Marte. Para utilizar este dispositivo, basta colocá-lo na frente do usuário e esperar somente 10 segundos. Aí ele é capaz de medir os órgãos vitais graças a uma série de sensores e uma câmera de exploração integrada para enviar os dados para o seu smartphone. Com a combinação deste dispositivo óptico e novos softwares, ele vai além das câmeras atuais, oferecendo uma resolução superior e capacidade de imagens hiperespectrais. Este dispositivo foi desenvolvido para a medicina. Seus criadores dizem que vamos ter um médico nas palmas das mãos. Chave de fenda sônica. Dr. Who foi um personagem marcante que protagonizou a série com seu próprio nome. Dr. Who não seria o mesmo sem a sua infalível chave de fenda sônica. Quem já assistiu sabe do que estou falando. Agora ela pode se tornar uma ferramenta real, graças a uma equipe de engenheiros. Estes especialistas em ultrassonografia da Universidade de Bristol e seus colaboradores estão tentando criar uma versão real da chave de fenda sônica, fictícia. Utiliza ondas sonoras. As ondas sonoras, em frequências mais altas do que pode ouvir o ser humano, podem ser aplicadas forças aos objetos. Sendo assim, os engenheiros estão analisando como girar as ondas de ultrassom em alta velocidade para criar uma força de torção similar ao tornado em miniatura. E poderia desapertar um parafuso sem tocá-los. O peixe de Babel. Entre os muitos conceitos inovadores trazidos à vida pelo brilhante filme Mochileiro da Galáxia, o peixe Babel provavelmente é mais um deles. Esta pequena criatura de cor amarela e com um aspecto viscoso é descrito como um dos seres mais antigos e funciona como um tradutor universal. É introduzido no ouvido e se alimenta da energia das ondas do cérebro, se transformando em telepatia e depois codificado no centro de fala do cérebro. Como resultado, obtemos a tradução instantânea em todas as línguas do universo. Daí então, a Microsoft e a Google desenvolveram esta tecnologia que está cada vez mais aprimorada. Nos estágios iniciais, tem uma tradução em tempo real. Microsoft já está utilizando este recurso e pode traduzir uma conversa ao vivo em português em uma voz sintetizada em qualquer outro idioma. Por outro lado, o Google atualizou sua aplicação de tradutor, assim se pode falar em discursos em qualquer língua e ao mesmo tempo traduzir em tempo real. Estes avanços é algo fascinante. Imaginem que podemos viajar para qualquer lugar do mundo e facilmente podemos nos comunicar. Mas para que esse tipo de tecnologia funcione de forma precisa, ainda leva mais alguns anos. Os sabres de luz. As espadas laser, ou sabres de luz, são uma das grandes marcas de Star Wars. Sem dúvida alguma, é um símbolo mais reconhecido. É similar a uma espada tradicional, exceto pelo fato de sua lâmina ser um feixe de energia. Seus protagonistas são dois cientistas do centro de átomos ultrafrios. Até hoje, se considerava que os fótons eram partículas sem massa e que não interagiam entre eles.
como fazem as partículas que têm matéria, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo prático. Se cruzarmos dois feixes de luz, como dois lasers, eles simplesmente atravessam um ao outro. Por não ter massa, os fótons não se unem em maiores estruturas como fazem as outras partículas. Agora, foi criado um meio no qual os fótons atuam como se tivesse massa e se unem formando o que eles chamam de moléculas fotônicas. Comprovar esta descoberta com um sabre de luz não é casual. Ambos especialistas explicaram que estas moléculas se atraem e se repelem, como fazem os átomos de massa. Ou seja, estas duas hipotéticas estruturas de moléculas de luz parariam uma na outra, como fazem os sabres. Ao se chocarem mediante a este movimento, os cientistas não têm mais dúvidas em afirmar que podem criar estruturas de luz tridimensionais. Esta descoberta funciona como uma porta lógica de fótons, e eles sentem uma base nova e estável para o desenvolvimento da computação quântica. Mini Transformers. No universo de Transformers, podemos ver um exemplo de nanotecnologia elevada a seu ponto máximo de desenvolvimento. A nanotecnologia é uma série de técnicas multidisciplinares utilizadas para manipular a matéria na escala de átomos e moléculas. Seu desenvolvimento progride mais rápido do que esperávamos. Engenheiros mecânicos do estado de Ohio utilizaram uma combinação de DNA naturais e sintéticos em um processo para construir máquinas que podem realizar tarefas de forma repetitiva. A natureza tem produzido máquinas orgânicas moleculares muito complexas. A nanoescala é um objetivo importante na nanotecnologia. É produzir artificialmente esta função para construir um nanorobô que se transforme, embora talvez não seja como os filmes, é mais como uma máquina de nanotecnologia que pode detectar sinais e informações à sua volta e, em seguida, atuar em consequência, medir a geração de uma força ou mudando a sua forma. Pílulas inteligentes. Em uma série de TV Arrow, encontramos outra nanotecnologia aplicada na medicina e podemos ver como elaboram uma cura utilizando a nanomedicina, injetando nanorobôs no corpo do protagonista para uma determinada função. Os nanorobôs são dispositivos que se movem por si mesmos em um fluido e que podem reagir a estímulos que podemos dirigir e controlar. Pesquisadores obtiveram resultados satisfatórios em um teste recente que se baseava em dirigir os nanobots para células cancerígenas. Mover esses tipos de células sem ter que tirá-las de onde estão, como um exercício de trabalhadores dentro do nosso corpo. Esses nanobots, criados recentemente, poderiam combater, por exemplo, o câncer de dentro do corpo. Tudo isso se tornará uma realidade muito próxima com a chegada de umas pílulas inteligentes no mercado. Estas pílulas se integram no sistema de nanotecnologia e ajudam no monitoramento do estado de saúde do paciente, com sensores que medem 1 milímetro de espessura. Os materiais que são fabricados destes sensores são de magnésio e cobre, elementos que geram correntes elétricas ao entrar em contato aos ácidos do estômago e assim enviarão sinais ao exterior por conexão Bluetooth. Adamantium. Wolverine por décadas tem sido um dos super-heróis mais populares do comics, filmes e quadrinhos. Suas garras são simplesmente o recurso afiado do personagem. Um dos artefatos que literalmente não são tão difíceis de fabricar. O difícil é fabricar o famoso adamantium. Atualmente foi desenvolvida uma série de investigações para produzir novos metais flexíveis e ultra resistentes. E cientistas já estão próximos de fabricar algo parecido com o famoso adamantium. O que já existe é o modo metal, um metal criado com nanolâminas praticamente indestrutíveis, resistente à corrosão e mais forte do que qualquer outro metal. Na verdade, é que este fascinante metal, utilizado na saga de Marvel, ainda não existe realmente. Mas um grupo de cientistas da Universidade da Carolina do Norte afirmaram que é possível criar o adamantium, assim também como aplicar este metal em um esqueleto. Táxi-robô. Os táxi-robô já vêm aparecendo em filmes de ficção científica há muito tempo. Schwarzenegger lembra bem. A realidade é que desde o ano de 2010, na cidade de Masdar, nos Emirados Árabes, umas réplicas similares estão em funcionamento, automáticos e alimentados por energia elétrica. Mais de 25 mil pessoas utilizam todo mês. Masdar City pode ser a primeira grande cidade mais inteligente do mundo e está projetada para que ninguém precise usar carros.
já que há 3 tipos de veículos similares ao táxi que atravessam a cidade todos os dias. É só difícil de imaginar se este sistema se estender por todo o mundo. Mas, lamentavelmente, isso está longe de ser uma realidade, devido aos interesses econômicos e, sobretudo, a já os famosos interesses petrolíficos. Mas Dark City segue sendo, no Ocidente, uma utopia. Homem de Ferro. Todos os filmes do Homem de Ferro, quando chega aos cinemas, vamos todos assistir. E sonhamos em investir uma armadura dessas. Talvez não estamos tão longe de algo parecido com o traje do Homem de Ferro. Existem várias inovações tecnológicas que, se unidas, poderiam se converter em algo similar. Estes são alguns exemplos de dispositivos que, em um futuro muito próximo, nos permitirá ser um Homem de Ferro na vida real. Tomamos como exemplo algo como o Google Glass, que nos permite ter a informação visual no alcance da nossa voz. Podemos ver rotas, informações, gravar vídeos ou usar como telefone. Tudo isso, integrado a um capacete, seria como a versão da inteligência artificial do filme. Outra invenção que poderia se juntar para criar a armadura do Homem de Ferro é a máscara Eidos. A sua capacidade de visão e audição te converte quase em super-herói. Este primeiro protótipo cobre as orelhas, boca e nariz do usuário e utiliza um microfone direcional que lhe dá a habilidade de isolar sons em lugares com muito barulho. Desta maneira, poderia-se escutar o que disse uma pessoa no meio da multidão, sem ter que se preocupar com os ruídos do ambiente. Além do mais, é incorporado com uma câmera, que permite enxergar em diversos efeitos em tempo real, como análise de objetos em movimento, similar à exposição de diversas fotografias. Outros dos dispositivos que nos permite parecer com um Homem de Ferro é esta mão robótica, a qual tem alcançado um tal grau de sofisticação que é capaz de ajudar seu dono a passar manteiga no pão. É capaz de facilitar a vida de quem sofreu uma desgraça e perdeu um dos membros. Tem tanta sensibilidade que é quase tão precisa como a mão humana. E por último, esta estrutura é a mais avançada quando falamos em robótica. Ela tem tanta força e resistência que te converte quase em um super-herói. Com ela vestida, é possível levantar peso de 100 quilos como se fosse um. E além do mais, é flexível e pode correr e saltar com grande facilidade. Mas não seríamos um verdadeiro super-herói se não tivermos jatos debaixo do pé para voar. Jetman é um piloto suíço e inventor entusiasta, e foi a primeira pessoa a voar com sucesso somente com asas e jatos nas costas. As asas são muito rígidas e fabricadas com fibra de carbono, com 2 motores similares a de um avião, embora menores, e funciona com querosene. O resultado é que permite realizar séries de acrobacias e movimentos que seria igual a voar como o Homem de Ferro. Olha, parabéns você que me aturou todo esse tempo. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não saiam sem me deixar aquele like gigante, tá? Um forte abraço, minha galera do bem. Até a próxima. Tchau, tchau.